Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Todo aquele que nasceu de Deus não peca. Como assim? Diz São João na sua primeira carta. A semente de Deus fica nele, ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Na verdade, só não pode pecar no sentido absoluto e pleno da palavra quem está no céu, vendo a Deus face a face. Para os bem-aventurados que estão gozando da visão beatífica, é impossível pecar. Aqui na terra o pecado é possível, tanto assim que na mesma carta, logo no capítulo 1, João diz: se alguém pecar, temos um defensor junto do Pai, Jesus Cristo, o justo, que é vítima de expiação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Este não pecar, esta impecabilidade, aqui na terra é uma conquista. Nós precisamos conquistá-la. Esta semente que está em nós e que recebemos no batismo tem que crescer, tem que se enraizar, ela tem que ficar de tal modo firme em nós que o pecado seja espantado pela simples presença dela. A semente pode ser abafada pelos espinhos, sufocada, mas se a semente encontra em nosso coração um terreno fértil, então ela dá muito fruto, os frutos são de caridade, e ela espanta o pecado, porque em estado de graça, nós só queremos aquilo que Deus quer e detestamos aquilo que Deus detesta. Começamos, evidentemente, por evitar todo o pecado mortal, que em um cristão é impensável. Pecado mortal é o inferno já aqui na terra, é a ruptura com Deus, é o estar desligado da videira, é estar como um ramo solto, sem seiva, sem vida, que será jogado no fogo e queimado. Depois, evitar os pecados veniais, que os mestres chamam de deliberados, aqueles pecados que, embora leves, são cometidos por vontade própria. Uma mentira pode ser um pecado leve, mas se você, sabendo que era uma mentira, cometeu, é um pecado deliberado. Pode-se deliberadamente furtar uma coisa leve, uma folha de papel, por exemplo, mas esses pecados deliberados, que a pessoa comete sem escrúpulo, sabendo do que está fazendo, mesmo que a matéria deles seja leve, esses pecados são um obstáculo gravíssimo para o nosso progresso espiritual. Um outro pecado que é impossível de evitar, mas é possível diminuir o número e a intensidade, é o pecado venial não deliberado. É o pecado venial por fraqueza. É aquele pecado venial que se comete não porque se pensou em cometê-lo, mas porque se foi apanhado por surpresa e assim se caiu numa impaciência. Esse pecado venial não deliberado vai nos acompanhar até a morte, mas nós vamos ter que lutar contra ele sempre, usando as armas da justiça, a oração, a penitência e, sobretudo, os sacramentos. O Evangelho hoje, também do mesmo autor, São João, apresenta João pela segunda vez apontando para Jesus e dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Desta vez ele aponta Jesus para 2 de seus discípulos. Um deles é André, irmão de Simão Pedro. O outro é o próprio João Evangelista, que está narrando. Ouvindo essas palavras, os 2 seguiram a Jesus. Jesus, vendo que os 2 o estavam seguindo, olhou para trás e perguntou: que procurais? E eles responderam: Rabi, mestre, onde moras? O desejo de todos nós é habitar na casa de Deus. E ali eles manifestaram esse desejo. Onde é a tua casa? Nós queremos ir até ela. Nós queremos fazer uma experiência de ti. Vinde ver. Foram ver onde ele morava e permaneceram com ele naquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. Esta hora ficou marcada na mente de São João Evangelista, porque ele foi um dos 2 que seguiu Jesus, e aquele encontro mudou a sua vida. O outro que havia seguido Jesus era André. André
foi encontrar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias. Ele fez a experiência de Jesus e quer comunicar o seu tesouro, a sua descoberta, ao irmão. E André conduziu Simão a Jesus. Esta frase tão pequenina é muito destacada pela Igreja Oriental. André conduziu Simão a Jesus. O fato de ele ter chamado o irmão e conduzido a Jesus é uma atividade missionária. André fez aquilo que a igreja tem que fazer sempre, conduzir os homens a Jesus. Mas o que André não sabia é que quem ele conduziu a Jesus seria o primeiro Papa, porque Jesus, olhando para Simão, disse: tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Portanto, devemos fazer a experiência de Jesus, chamar os outros que ainda não conhecem Jesus e conduzir tais pessoas a Jesus. É para isso que a igreja existe. Mas o bom missionário só pode falar daquilo que ele viveu. Se André não tivesse passado aquele dia na casa de Jesus, não teria chamado seu irmão. Também nós, se não passarmos muito tempo diante do sacrário, não poderemos chamar outras pessoas para Jesus. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria.